Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade nesse comentário bíblico que nós estamos fazendo, livro por livro do Novo Testamento, capítulo por capítulo, verso por verso. Nós estamos no 12º livro do Novo Testamento, na ordem canônica, é a carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses tem apenas 4 capítulos, 95 versos, né? Mas nesses 95 versos nós vamos encontrar uma cristologia elevada, uma cristologia maravilhosa acerca de Jesus, e vamos encontrar a supremacia de Cristo, Cristo o cabeça da igreja. Essa é uma carta que Paulo escreve a uma igreja onde ele mesmo provavelmente nunca teve. A igreja de Colossos foi fundada por Epáfras e Filemon, são 2 homens conhecidos, possivelmente ouviram Paulo numa das idas deles a Éfeso, e aí creram no Evangelho e levaram o Evangelho até Colossos. E quem sabe também as cidades vizinhas como Hierápolis e Laodiceia. Muito bem, Paulo começa a carta, como de costume, o primeiro verso, ele sempre apresenta-se a si mesmo. Paulo, começa as cartas de Paulo assim: apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo se apresenta à igreja de Colossos como um apóstolo, né, de Jesus Cristo, mas toda vez que Paulo coloca que ele é apóstolo, ele escreve pela vontade de Deus, não é? Às vezes ele escreve pela vontade de Deus e não dos homens, principalmente quando ele quer defender o seu apostolado, mas aqui não há necessidade de dizer não dos homens, apenas Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Toda vez que Paulo menciona o seu companheiro, que está com ele, é possível que esse companheiro de Paulo não só está com ele, mas é o escritor da carta. Paulo é o autor, ele está ditando e a pessoa escrevendo. Não é a carta. Paulo empregava muito trabalho de secretários, ou seja, cooperadores seus que escreviam o que ele ditava. Então aqui possivelmente o irmão Timóteo está com Paulo e ele escreve a carta, por isso menciona o irmão Timóteo. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo. Quando Paulo se dirige à igreja, ele chama os crentes de santos. Santos porque foram santificados em Cristo Jesus. E uma outra coisa que Paulo gosta de mencionar é fiéis. Fiéis, para que os crentes fossem fiéis em Cristo Jesus, né? Aos santos e fiéis em Cristo que estão em Colossos. Aqui nós temos o destinatário da carta, aos irmãos que estão em Colossos, que vão receber essa carta. Graça a vós e paz. Graça sempre vem primeiro, antes da paz. A graça de Deus se revelou, a Salvador a todos os homens, então a graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Em todas as saudações, Paulo menciona Deus Pai e o Senhor Jesus, o senhorio de Jesus Cristo, não é? Declarando que agora em Cristo nós somos filhos de Deus e que temos um Senhor, o Senhor nosso é Jesus. Essa é a típica saudação de Paulo. Todas as cartas dele seguem esse estilo, depois de dizer o nome, dizer o companheiro que está com ele, graça e paz, a saudação que o apóstolo faz em todas as suas cartas, e aí depois Paulo passa sempre a uma oração de graças a Deus, ou a gratidão que ele tinha por aquela igreja, ou por aquele povo que lá estava. Então ele vai dizer: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Apesar de Paulo não ter estado na igreja de Colossos, nós pelo menos não temos nenhum registro de uma viagem específica de Paulo a Colossos, nós vemos que ele dava graças a Deus pelos irmãos.
né? E nós vamos ter a confirmação na própria carta que Paulo não esteve lá, porque ele diz aqui: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porque ouvimos da vossa fé. Ele ouviu falar, ele não esteve lá, ele não foi presente na fundação da igreja, mas ele ouviu falar da fé dos irmãos, e por isso era motivo de dar graças a Deus, Pai de nosso Senhor, orando sempre por vós. Apesar de Paulo não ter estado em Colossos, mas a sua influência era grande, não é? Por isso que ele vai escrever a carta, e vai escrever para compartilhar sua experiência, seu apostolado entre os gentios, não é? E indiretamente Paulo tinha a ver com a igreja de Colossos. Quem levou o evangelho lá foi Epáfras, Filemão, e esses homens eram companheiros e cooperadores de Paulo, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Note a palavra fé, note a palavra amor. A igreja possuía fé, a igreja possuía amor. Há três virtudes que devem acompanhar toda a igreja: a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus; o amor, que é a virtude principal. Se não tiver amor, não adianta falar em línguas, profetizar e conhecer todos os mistérios, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios 13, ou até dar os bens para os pobres. Se não tiver amor, nada funciona. Fé e amor, duas coisas importantes que toda igreja deve ter e possuir. E também a esperança. Qual a esperança? A esperança da volta de Cristo, a esperança no Senhor Jesus Cristo. Fé, amor e esperança são três virtudes que caminham juntos e toda a igreja deve possuir. Paulo diz aqui no verso 4, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. E agora vem o terceiro componente, verso 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus. A esperança é a volta de Cristo, a esperança está nos céus, a nossa esperança de um dia estar com Cristo. Então, fé em Deus, porque o justo viverá pela fé. O amor uns para com os outros. Somos uma comunidade de irmãos, temos Deus Pai como nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, devemos nos amar. Há irmãos que é mais fácil amar, outros mais difícil, mas a igreja deve ser uma comunidade de amor, porque o amor de Deus também está derramado em nossos corações. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvis pela palavra da verdade do Evangelho. O que o Evangelho traz? Qual é a verdade do Evangelho? A verdade que o Evangelho traz é fé em Deus, amor para Deus e uns para com os outros, e a esperança da vida eterna, a esperança de um dia estarmos com Cristo nos céus, a esperança da volta de Jesus, e tudo isso é parte do Evangelho da verdade, não é? Pela palavra da verdade do Evangelho. Vamos continuar. Que já chegou a vós, graças a Deus, tinha chegado em Colossos essa esperança, essa fé e esse amor, que já chegou a vós, como também está em todo mundo. Que maravilha, não é? Tinha chegado em Colossos, e Paulo explica que essa fé já estava em todo mundo. Ele está escrevendo de Roma. Roma era a capital do mundo da época, né? O império. E Paulo, quando fala está em todo mundo, ele está feliz com o avanço do Evangelho, que está frutificando, não é? Gente para a glória de Deus. Ele diz que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. E já vai frutificando, como também entre vós, está vendo, frutificando, continuava crescendo, desde o dia em que ouvisse e conhecesse a graça de Deus em verdade. A graça de Deus
em verdade. Interessante quando Paulo usa verdade aqui. Verso 5, palavra da verdade. Verso de número 6, graça de Deus em verdade. A verdade sempre acompanha o evangelho. E ele vai dizer quem é o fundador da igreja de Colossos. Como aprendesses de Epáfras. Epáfras foi o homem que levou a mensagem do evangelho, o evangelho da graça, o evangelho da verdade, tinha sido levado por Epáfras. Como aprendesse Epáfras, nosso amado conservo. Conservo é que serve juntamente conosco, não é? Então, Epáfras foi o homem que levou o evangelho, teve a felicidade de levar o evangelho da graça aos colossenses, e eles creram por Epáfras, não é? E aquilo que Epáfras ouviu do apóstolo Paulo, provavelmente em Éfeso, o qual para vós é um fiel ministro de Cristo. Então, Epáfras ministrava aos irmãos colossenses. Paulo apresentou Epáfras como fiel ministro. Como é bom que os homens tenham fidelidade no ministério. E Epáfras certamente vai ter o seu galardão por ter levado o evangelho à cidade de Colossos, quem sabe Hierápolis e Laodiceia, são cidades próximas. Como aprendesse Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Que introdução maravilhosa! Em poucos versos, Paulo já dissertou sobre a fé, o amor, a esperança, o evangelho da verdade, a graça de Deus em verdade, e já mencionou quem foi o ministro, o conservo que levou o evangelho aos colossenses, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Aí completa, né? Pai, Filho, Espírito. No Espírito, vosso amor no Espírito. Amém? Nós amamos, adoramos a Deus em Espírito, conhecemos a Deus no Espírito e amamos também no Espírito. Todas as coisas de Deus têm que estar no Espírito, né? No Espírito de Deus. Por essa razão, vós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Que maravilha! Paulo, então, agora nós vamos no verso 9, ver acerca a oração que Paulo fazia pela igreja. Olha só, por esta razão, por tudo isso que ele já tinha dito, nós também, desde o dia em que ouviram falar da fé dele, como ele diz no verso 4, ouvimos, não cessamos de orar por vós. Apesar de Paulo não ter ido lá, Paulo orava pelos irmãos, não é? Eu nunca fui especificamente na África, em alguns países que falam a língua portuguesa, como Angola, Moçambique, mas eu posso muito bem orar por Angola, eu posso orar pelos crentes que estão em Moçambique, e apesar de nunca ter ido lá pessoalmente, oro, já contribuímos com algumas igrejas lá para que a propagação do evangelho fosse levada entre os nativos moçambicanos, angolanos, não é? Então, nós podemos ter o contato e orar por outra igreja, mesmo sem estar lá, e quando Deus nos move até contribuir para que o evangelho progrida nesses lugares. Assim acontecia com Paulo em Colossos, né? Desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo ia orar, sempre lembrava dos colossenses, lembrava das igrejas que estavam ali, e de pedir. O que Paulo pedia? Vamos ver qual era a petição. Que sejais cheios, não é um pouquinho, não é metade, não é um quarto, mas cheios do conhecimento da sua vontade. Conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, talvez, é um dos grandes desafios
que nós temos, conhecer e viver essa vontade de Deus. Assim como Cristo foi obediente à vontade de Deus, nós devemos conhecer, entender o propósito da sua vontade. Olha, conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência. O crente busca a sabedoria que vem de Deus. O crente também tem inteligência. A nossa fé não é uma fé assim sem razão, sem lógica, não é? Sem inteligência. A fé envolve sabedoria, a fé envolve inteligência. Mas note que a inteligência não é humana. Olha aqui que Paulo diz, inteligência espiritual. Existe a inteligência humana, existe a inteligência espiritual, assim como a sabedoria. A sabedoria, nós podemos dizer que existe pelo menos 3 tipos de sabedoria. A Bíblia fala demais, não é? Nós temos a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é Cristo e esse crucificado, é a sabedoria de Deus. Temos também a sabedoria de Satanás, que é diabólica, né? Tiago menciona animal, diabólica, sabedoria de Satanás. E temos a sabedoria humana, que é a sabedoria dos filósofos, sabedoria do mundo, sabedoria terrena, Tiago também a menciona essa, não é? Então nós temos 3 tipos de sabedoria basicamente, e dentro dessas podemos dividir outras, não é? Mas a sabedoria divina, que é a sabedoria de Deus. A sabedoria humana, que é a dos homens, que é a do mundo, que vem através da filosofia, da ciência, da tecnologia humana. E a sabedoria diabólica, ou satânica, não é? Que é a sabedoria para praticar o mal, para astúcia, animalesca. Todas essas sabedorias nós vamos encontrar. Quanto à sabedoria satânica, ela é totalmente deturpada. Quanto à sabedoria dos homens, ela é absolutamente limitada. Quanto à sabedoria divina, essa é perfeita e imaculada. A sabedoria espiritual, ela é adquirida pelo temor de Deus e ela é excelente para nos dirigir, como ensina a Escritura. Se alguém dessa tem falta, Tiago diz, peça a Deus que dará sinceramente a todos que pedirem com fé e em sinceridade. Então, a sabedoria divina vem de Deus. E essa era a oração de Paulo. Olha só que Paulo orava. Aqui dá um sermão bonito. Cheios do conhecimento de sua vontade. Número 1, conhecer a vontade de Deus. Número 2, toda a sabedoria divina. Número 3, inteligência espiritual. Verso 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Para que a gente quer conhecimento, sabedoria e inteligência? Para andar com o Senhor, para que a gente ande agradando a Deus, não é? Para que a gente ande de acordo com a vontade de Deus, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, que é esse o nosso propósito. Servir a Deus implica numa vida que agrada a Deus. Para agradar a Deus tem que ser de acordo com a sua vontade, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Deus nos chama para praticar boas obras. Deus nos chama para nós frutificarmos e crescer nesse conhecimento de Deus. Esse é o propósito que nós devemos viver, não é? Nós vamos encontrar aqui 3 verbos que Paulo usa como meta e proposta para os cristãos colossenses, no verso 10. O verbo agradar a Deus, frutificar e crescer. 3 verbos importantes encontrar no verso 10, agradar, frutificar e crescer. Agradar sugere um relacionamento vertical com Deus. Agradar a Deus, não é? Conhecendo a Deus. Frutificar é o trabalho interior do Espírito dentro de cada um de nós, que quer produzir em nós o fruto do Espírito. Então, agradar a Deus, relacionamento vertical. Frutificar um relacionamento interior da ação do Espírito de Deus em nossa vida. E crescer.
crescer aponta para uma visão coletiva e universal da igreja. A igreja é chamada para crescer. Então nós devemos andar, como Paulo diz, no verso de número 10, Colossenses 1:10, agradando a Deus, frutificando no Espírito e crescendo coletivamente, crescendo a estatura de varão perfeito, que é a estatura de Cristo. Verso 11, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória. A nossa força vem do Senhor, da sua glória, e em toda paciência e longanimidade com gozo. Aqui são os frutos que produzem uma vida. Não é a força, a paciência, a longanimidade, o gozo, a alegria que o cristão sente, são tudo frutos do Espírito, conforme nós agradamos a Deus, conforme nós vamos crescendo, esses frutos vão crescendo. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Idôneos quer dizer maturidade. O crente não pode ser menino a vida toda, um bebê. Quando ele nasce em Cristo, provou do novo nascimento a um bebê. Mas um bebê vira menino, de menino, vira idôneo na fé, para participar da herança dos santos na luz. Que luz é essa? A luz de Cristo, a luz do mundo, que é Jesus, não é? Ele nos tirou, vamos lá, ele nos tirou da potestade das trevas. Antes nós éramos trevas, agora somos luz, não é? Ele nos tirou da potestade das trevas. Ele quem? Jesus é que liberta o homem das trevas, da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Filho do seu amor é Cristo. Esse Filho do amor de Deus tem um reino. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então ele, Deus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que coisa maravilhosa. Paulo está comunicando aos colossenses: vocês já não estão mais debaixo de potestade de trevas. Vocês agora pertencem ao reino, um reino eterno, um reino maravilhoso, que é o reino do Filho do seu amor. Principalmente para uma igreja sincretista, isso serviria já como para introduzir tudo que Paulo vai falar acerca de Cristo. Então, o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. A redenção do homem só pode ser realizada em Cristo, não é? Pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quem remi os nossos pecados, quem remove o pecado é Cristo. Ele pagou o preço. Redenção sugere a ideia de pagar um preço. O preço que ele pagou foi com o seu sangue. O sangue de Cristo nos comprou e o sangue de Cristo nos redime dos nossos pecados. Agora, Paulo vai entrar nessa autocristologia, algo maravilhoso, o qual, falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível. Nunca ninguém jamais viu a Deus. Quando Moisés estava no monte, pediu que Deus lhe mostrasse a sua glória. Deus disse: Moisés, homem nenhum viu a minha face e viveu. Ele é o Deus invisível. Essa era a diferença entre Deus, o Deus verdadeiro, e o Deus dos pagões. O Deus dos pagões era de pedra, era visível. Eles se prostravam diante da pedra para adorar esses deuses de pedras, feito por mãos humanas, mas o Deus, o Criador do universo, é invisível e nunca ninguém jamais tinha visto a ele. Mas quando Jesus veio, esse Deus torna-se visível na pessoa de Jesus. Jesus mesmo diz: quem vê a mim, vê o Pai. Quando Felipe disse: mostra-nos o Pai. Ele diz: Felipe, há tanto tempo estou convosco, ainda não tendes me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. O Criador
e o primogênito de toda a criação. Ele é o criador de, quando fala primogênito, aqui a testemunha de Jeová entende que Jesus foi o primeiro a ser criado, mas não é o que está dizendo primogênito, que o primogênito quer dizer o primeiro que vem antes de toda a criação, não é o primeiro que foi criado, porque Cristo é autoexistente, primogênito de toda a criação, não é no sentido de ser o primeiro a criado, mas ser o primeiro antes de toda a criação, antes que houvesse céus, antes que houvesse terra, antes que houvesse qualquer ser espiritual, lá estava o Cristo, como diz João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, entender a expressão primogênito quer dizer o primeiro antes de toda a criação. É primogênito em relação à criação e não primogênito como criação de Deus, mas sim em relação a toda a criação, a primeira. O primeiro, ele é o primeiro e é o último, né? O princípio e o fim, é esse o sentido da palavra primogênito. Não é que foi o primeiro a ser criado, como ensina a testemunha de Jeová, mas o primeiro que vem antes de toda a criação. E aí ele vai dizer, porque nele, e por ele, e para ele, todas as coisas vão ser criadas. Olha só, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Que coisa tremenda! Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, Jesus é o próprio Criador. Olha, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Tudo que há nos céus, tudo que há na terra, foram criadas nele. E aqui nós vamos ter uma descrição da criação que não encontramos em nenhuma outra parte da Bíblia. Por exemplo, mesmo em Gênesis, fala-nos da criação dos céus e da terra, mas não nos fala da criação de anjos, não nos fala da criação do mundo espiritual, mas aqui em Colossenses nós vamos encontrar, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Nós vamos ter uma descrição da criação dos anjos. Os anjos são seres criados, eles não foram sempre existentes ou autoexistentes, como Cristo, como Deus Pai, como o Espírito, não é? Aqui, ó, todas as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, tem anjos que são verdadeiros tronos, não é? Sejam dominações, dominadores, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Uau! Presta atenção, que descrição maravilhosa. Nele foram criados, tudo foi criado por ele e para ele. Que coisa, nele, por ele e para ele. Que cristologia maravilhosa, mostrando a divindade daquele que é a imagem do Deus invisível, Cristo, primogênito da criação, quer dizer, o primeiro de toda a criação, não é o primeiro que foi criado, porque ele é o criador de todas as coisas. Nele foi criada essa cristologia da epístola de Paulo aos Colossenses, bem como também encontramos parte dela em Efésios, projeta o Filho de Deus, o nosso Salvador, no pódio universal da majestade divina. Tudo que foi criado nele, foi criado para ele e por ele. Esse é o testemunho sólido e vibrante também do Evangelho de João. Tudo foi criado por ele é o Criador de todas as coisas e, portanto, merece ser adorado pelos homens na terra, assim como pelos anjos no céu. Nós o adoramos no tempo atual e estamos a caminho de adorá-lo eternamente, porque ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas nele, foram criadas por ele e foram criadas para ele. Eu e você fomos criados para ele. Fomos criados para o louvor da sua glória. Por isso que só existe
satisfação humana nele. Fora dele existe frustração, mas nele existe a plena satisfação humana, porque nós fomos criados para ele, por ele e nele. É por isso que o homem só vai encontrar a plenitude da satisfação, da vontade nele, porque nós fomos criados para ele, por ele. Então, algo maravilhoso aqui nós encontramos nesses versos. Paulo foi indo devagar, mas apresenta uma revelação maravilhosa de quem é Jesus. E olha só que ele vai dizer, e ele é antes de todas as coisas. Entendeu o sentido primogênito? Quer dizer, o primeiro. Ele é antes de tudo, antes que houvesse céus, antes que houvesse terra, antes que houvesse anjos, antes que houvesse um mundo espiritual. É ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Nada do que existe, existe sem ele. Todas as coisas subsistem por ele. Quer dizer, ele é o sustentador de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por ele. Isso aqui é profundo demais. Isso aqui é maravilhoso, essa revelação. E Paulo continua, e ele é a cabeça do corpo da igreja. Enquanto que na Epístola aos Efésios a igreja é o corpo de Cristo, na Epístola aos Colossenses, Jesus é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele também foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos para ter uma vida eterna. Alguém vai dizer, mas já houve ressurreição de mortos no Antigo Testamento. O filho da viúva a qual Elias se hospedou, o filho da Sulamita, o Lázaro foi ressuscitado. Essas ressurreições, eles voltaram à vida, mas voltaram no mesmo corpo para tornar a morrer. A ressurreição de Cristo é totalmente diferente. A ressurreição de Cristo é uma ressurreição em corpo glorioso, em corpo espiritual, para nunca mais morrer. É um corpo de glória, mas é um corpo também que pode ser tocado. Quando Cristo ressurreto apareceu, ele dizia, apertai e vê que eu não sou um espírito, sou eu mesmo, né? Até comeu com os discípulos, mas é um corpo glorioso, uma ressurreição para nunca mais morrer. Ele é o primogênito dentre os mortos, o primogênito da criação, o primogênito da ressurreição, o primogênito da vida eterna, o princípio de todas as coisas, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Oh, que supremacia maravilhosa! A preeminência em tudo, ele tem a preeminência de todas as coisas, cabeça de todo homem. Em 1 Coríntios, Paulo diz que Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça de todo homem. Em Efésios 5:22 diz que ele é o cabeça da igreja. Em Colossenses 1:18 diz que ele é a cabeça do corpo. E em Colossenses 2:10, mais à frente, nós vamos ver que ele é a cabeça de todo principado e potestade. Ele tem em tudo a pré-eminência. Em tudo ele é pré-eminente. Jesus é o cabeça de todo homem. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é a cabeça do corpo de Cristo. Jesus é a cabeça de todo principado e potestade. Verso de número 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude habita em Cristo. Nós só vamos encontrar plenitude de satisfação, plenitude de poder, plenitude de glória em Cristo. Sem Cristo não há plenitude, mas em Cristo há a plenitude do Espírito, a plenitude, toda a plenitude nele habita.
Que coisa maravilhosa. Para uma igreja que estava querendo crer em anjos, em outras coisas, Paulo escreve que é em Cristo que tem a preeminência de tudo, em Cristo está toda a plenitude, Cristo é o primogênito da criação, primogênito dentre os mortos, o princípio de toda a criação de Deus, o princípio da ressurreição, da vida eterna, está tudo em Cristo. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, o sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas são reconciliadas com Deus por Cristo Jesus, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. É possível que até a reconciliação do mundo espiritual aconteça tudo em Cristo Jesus. Então, em Cristo nós temos toda a plenitude. Em Cristo nós temos a revelação plena das coisas de Deus, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Quando Paulo fala as que estão no céu, quem sabe ele está se referindo também aos que já partiram. A vós também, que no outro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. A reconciliação, a redenção, tudo ocorre em Cristo. A nossa redenção, a nossa reconciliação com Deus. Aqui Paulo vai apresentar na carta aos Colossenses a doutrina da reconciliação de todas as coisas com Deus. Como é que ele fez isso? No corpo da sua carne, pela morte. A morte de Cristo trouxe a reconciliação, trouxe a redenção no sangue da cruz, para que perante ele vos apresentar santos, santidade só existe em Cristo, quem nos santifica é Cristo, irrepreensíveis, quem nos torna irrepreensíveis é Cristo, irrepreensível, passível de toda repreensão, e inculpáveis, quem tem o poder de tirar a nossa culpa diante de Deus é Cristo. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, temos que estar fundados nele, temos que estar firmes nessa fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Olha só, fé, esperança, amor, firmeza. Não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Que Evangelho maravilhoso! Que Evangelho tremendo é o Evangelho de Cristo, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou sendo feito ministro. Paulo reconhecia que ele era ministro do Evangelho para levar o Evangelho a toda criatura. É o que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Toda criatura de Deus deve ouvir o Evangelho da salvação. Paulo diz que estava sendo feito ministro de Cristo aqui, não é? Paulo apresenta algumas palavras sobre os ministros. Nós vamos encontrar em Joel 2,17 os ministros do Senhor. Em Romanos 15,16, ministros de Cristo. Em 2 Coríntios 6,4, ministros de Deus. Em 2 Coríntios 11,15, ministros de justiça. Em Colossenses 1,23, ministros do Evangelho. Nós somos ministros do Evangelho, somos ministros da justiça de Deus, somos ministros de Deus, ministros de Cristo e ministros do Senhor. Verso 24, continuando, Paulo vai dizer o regozijo que ele tinha. Apesar da carta aos Filipenses ele fala muito de regozijo, aqui também Paulo fala do seu regozijo, da sua alegria. Regozijo-me agora no que padeço. Paulo conseguia se regozijar em meio ao seu sofrimento, em meio às suas prisões. O que padeço por vós na minha carne, e eu estou cumprindo
o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. O que Paulo quer dizer com isso? É que ele estava sofrendo pela igreja, era o resto das aflições de Cristo. Toda vez que a gente sofre, e a obra de Deus é uma chamada gloriosa, mas é uma chamada também para sofrer, porque nós vamos cumprir o resto das aflições de Cristo na igreja, cumprindo o propósito de Deus. Não é fácil realizar a obra de Deus. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Então, muitas vezes, para se estabelecer a igreja, requer lágrimas, requer sofrimento, requer sacrifício, assim como Cristo sacrificou. Mas qualquer dor, qualquer perseguição, tribulação ou aflição ou lágrimas que nós passamos é para a formação do corpo de Cristo. E isso vai redundar em glória para nós, em glória para os ministros, do qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus. Olha a dispensação de Deus aparecendo aqui, não é? Nós temos em Efésios a dispensação da graça, a dispensação do mistério, mas em Colossenses nós temos a dispensação de Deus. A dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Então, a dispensação de Deus é para cumprir a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus será cumprida. Jesus diz, passarão-se os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E Deus vela para cumprir a sua palavra. Deus disse ao profeta Jeremias, eu velo para cumprir a minha palavra. Aqui é na dispensação de Deus que me foi concedida para cumprir a palavra de Deus. Paulo agora vai falar de mistério. As coisas de Deus têm a ver com revelação, tem a ver com mistério, não é? Então, muitas vezes nós vamos ter revelação e outras vezes vamos aprender o mistério. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações. Que mistério é esse que teve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, mas que agora foi manifesto? Que mistério maravilhoso que foi manifesto. Vamos ver os quais Deus quis fazer conhecer, quais são as riquezas da glória. Algumas riquezas na Bíblia. Maravilhosa. Paulo também mencionou em Efésios 3:8 as riquezas incompreensíveis de Cristo. Que riquezas são essas? Primeira riqueza, a riqueza da graça de Deus que se revela salvadora. Junto com a riqueza da graça, nós vamos também encontrar em Efésios, Deus que é riquíssimo em misericórdia. Graça e misericórdia são riquezas de Deus. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos Deus, nós não merecíamos que Cristo morresse por nós. Deus fazer homem em Cristo, vir nos salvar, morrer por nós, isso é uma riqueza, um mistério tremendo, a graça de Deus, é uma riqueza da graça. Deus que é riquíssimo em misericórdia. Graça, favor imerecido. Misericórdia é deixar de aplicar o castigo merecido. Por causa dos nossos pecados, nós merecíamos a condenação. Nós merecíamos estar separados de Deus. Na sua graça, Ele nos salva. Na sua misericórdia, Ele nos perdoa. Ele não aplica o castigo que nós merecíamos. Graça salvadora, misericórdia perdoadora. E depois de nos salvar, depois de nos perdoar, Ele nos leva para a sua glória. A riqueza da glória desse mistério. Que glória maravilhosa desse mistério. Vamos entender que mistério é esse? Desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Cristo em nós. Que mistério tremendo. Deus não quer
não queria só habitar em templos, Deus não queria só estar com o homem, Deus quer habitar em nós. Nós temos parte da divindade de Deus em nós. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em nós. Né? Paulo falava isso aos Gálatas. Meus filhinhos, em quem sinto as dores de parto, até que seja Cristo gerado em vós. Cristo quer viver na sua plenitude dentro do crente. Esperança da glória. Cristo em nós, nossa vida com Cristo. Não é? Tudo foi criado nele, por ele e para ele. Então nós somos criados para a sua glória e é Cristo em nós. Esse é o grande mistério. Que riqueza de glória ter Cristo em nós. Presta atenção, pela graça ele nos salva. Pela sua riqueza da graça nos salva. Riqueza da misericórdia nos perdoa. E riqueza da glória ele habita em nós. Que coisa gloriosa, tornando nós esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo habita no crente através do seu Espírito. Riqueza da graça nos salva, riquezas de misericórdia nos perdoa, riqueza da glória habita em nós, mora em nós. A quem anunciamos e admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. Que sabedoria? Sabedoria divina. A verdadeira sabedoria é Cristo de Deus. A sabedoria de Deus é Cristo. Para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Que o Cristo vivendo em nós possa crescer em nós, possa nos formar e nos crescermos à estatura perfeita. Lembra que Paulo falou no verso de número 10, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento. Agora Paulo diz, a qual anunciando, admoestando todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Perfeito em Jesus. Em Jesus nós vamos encontrar a perfeição. A perfeição só se pode encontrar em Jesus. Você já ouviu falar de pessoas perfeccionistas, que querem fazer tudo perfeito? Não existe perfeição fora de Jesus. A verdadeira perfeição, o homem perfeito se forma em Jesus Cristo, porque ele é o homem perfeito, não é? Verso de número 29. E para isso também trabalho. Paulo trabalhava pelo Evangelho, combatendo-se segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Trabalhamos para ele, combatendo. A vida cristã é um combate, não é um parque de diversões, mas um combate, uma batalha. Por isso Paulo termina em Efésios dizendo, da armadura, assista o nosso programa em Efésios para tomar toda a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, segundo a sua eficácia. O poder de Deus opera em nós eficazmente, que opera em mim poderosamente. O poder de Deus opera em nós poderosamente. Que carta, que capítulo maravilhoso, que cristologia, que mistério de Deus, Cristo vivendo em nós, esperança da glória de Deus, Cristo em nós. Quais são as riquezas incompreensíveis de Deus? As riquezas da graça que nos salva, as riquezas da misericórdia que nos perdoa, a riqueza da glória que é Cristo vivendo em nós, que é um mistério que estava oculto nos tempos anteriores, nos séculos passados, mas foi revelado nesses últimos dias, não é? Que nós estejamos dispostos, como Paulo diz, para pregar, para ensinar, como ele diz aqui, ensinando a todo homem, Colossenses 1,18, 2 Timóteo 4,2, pregue em todo o tempo, estejamos dispostos a pregar, ensinar, 2 Timóteo 4,2, exortando, para exortar, Hebreus 13,1, para amar, Romanos 10,17, para ouvir,
Colossenses 1:28, para advertir. Estejamos dispostos a pregar, ensinar, exortar, amar, ouvir, advertir a todo homem. Que Deus vos abençoe. Quem esteve convosco mais uma vez nesse programa, pastor Eugênio Piacentini, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós em Cristo Jesus. Deus vos abençoe ricamente em Cristo, esperança da glória, Cristo em vós. Amém.